aqui, eu vou dar de presente para todos nós uma coisa que vai ficar gravada e que pode ser útil, tanto para quem está começando, na verdade pode ser útil não. Foi isso que fez eu decolar na Herbalife. Tá? Só que eu vou fazer a versão 2020. E pode ser que ajude você a se motivar e até mesmo a motivar algum consultor seu. Então, como assim, Amilcar? Eu vou começar a escrever aqui, de vez em quando eu vou dar... se tiver alguém. Eita, que demora. Preciso... Vem um saco lá. Deixa eu começar aqui. Então, compartilhar a tela. Você até o fim? Então, não. Estou em treinamento. Então, ó, chegou gente aí para mingir e pesar. Mas vamos lá. Quanto ganha com um cliente prêmio? Com 10. Com 50 ou mais. Deixa eu deixar essa letra maior. Vai ficar bem fácil da gente ler. Como é que responde essa pergunta? Bom, eu vou responder primeiro com uma simulação, depois com uma dica da Juliana Menezes e em seguida a gente vai além, tá? Então vamos lá. Hoje me perguntaram isso. Então, eu gosto de usar esse site aqui e ensinar as pessoas a usar. Tá? Porque ele é de graça, nós presentes já pagamos, tá? É Herbacix. Eu não assino nada nesse site. Como eu não assino, não posso recomendar você fazer a assinatura dele, tá? Mas eu posso dizer que o que a gente vai fazer funciona. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, tá? Duas páginas. Essa página e essa página aqui. Então, tabela de preço de cliente premium. Então, em relação a quanto você ganha, por exemplo, aqui no Ceará, tá? Você tem aqui o shake por 160, para o consultor para 121 e para o supervisor 85. Para o cliente premium, no Ceará, o shake por 134. Então, se fosse simplesmente você pegar 134, tá? Para o preço do supervisor aqui, 85, daria a diferença de 134 para 85. Que a gente poderia colocar aí aproximadamente R$50. Mas nem sempre é assim, porque depende do estado. Então, todas as contas eu vou fazer para o estado de São Paulo. Então, por exemplo, aqui.
Tá? Em São Paulo, o shake 85 e o cliente prêmio o shake variando de 134, de 134 para 106. Tá? Então, se você fosse fazer isso do seu estoque, seria essa diferença matemática aí, tá? Por exemplo, do cliente prêmio ouro, de 106 para 85. Então, de 85 para 100 tem 15, tá? Para 106 seria R$21. Só que, na verdade, esses preços todos estão com impostos, etc. e tal. Tem um percentual pequeno aí de frete já calculado. Então, o que é que eu quero que você considere? Tá? Eu quero que você considere, vou te dar uma dica para você facilitar a sua vida quando for lidar com o cliente prêmio. Então, digamos que o cliente prêmio, ele vai comprar o shake, o chá e o Nutrela. Tá? Então, vou pegar aqui minha calculadora. O shake, 134,72, mais o chá, o Herbal Concentrate 50, mais 120,64. R$255,36, mais o Nutrela, 30,32. 285,68. Ele vai pagar 285,68? Não, não vai dar exato. Então eu coloco aí mais uns R$10. Olha, vai dar aproximadamente aí uns 295, R$300. Aí ele fica feliz com a sua resposta. Mas, em geral, eu digo para ele entrar no site e fazer junto comigo, para ele já começar a ver lá o site do cliente prêmio, etc. E você? Quanto você ganhou? Uma maneira prática, assim, aproximada de você saber quanto você ganhou, é o seguinte: shake, chá e Nutrela, ele tem 50 pontos. Na verdade, 50,25, um negócio assim. Tá? Então, com um cliente bronze, você vai ganhar mais do que R$50. Com um cliente prata, você vai ganhar um pouquinho mais de R$50. E com o cliente ouro, você vai ganhar menos de R$50. Então, eu arredondo, inclusive é interessante que eu fiz esse cálculo sexta-feira com uma primeira linha minha, e deu super legal. E eu arredondo para cada ponto R$1. Então, se eu fiz semana passada 2 clientes prêmio de 50 pontos, eu fiz 100 pontos. Quanto vai aumentar o meu cheque de setembro? R$100. Ah, mas vai aumentar R$100, amigo? Não, talvez aumente um pouquinho mais. Mas eu já estou arredondando para R$100. Tá bom? E agora eu acabei de ver que vocês não estão vendo aquilo que eu estava mostrando. Mas não tem problema. Eu só estava mostrando aqui para vocês o seguinte. Tá? Que você tem na Herbacis, tá? Você tem a tabela do cliente prêmio e tem a tabela do consultor. Tá? Então agora nós vamos escrever isso. E quem quiser me pede depois. Cadê o Word? Word. Aqui. Vamos considerar que para cada ponto que um cliente prêmio faça, você ganha R$1 ou mais. Então,
Se meus clientes prêmio fizeram em agosto 500 pontos, vou considerar que meu cheque de comissão vai ser de R$500 ou mais. Tá? Até aí tudo bem? Ou alguma pergunta? Para mim, tudo bem. Agora vamos continuar. Quando eu estudei para professor, não me disseram para ser dono de escola. Quando meu pai estudou para advogado, não disseram para ele para ser dono de empresa de advocacia. E quando você entrou na Herbalife, eles disseram para trabalhar sozinho, como nas outras profissões? Aí eu preciso que você responda essa pergunta. Essa pergunta é muito importante para ficar gravado aí. E isso pode fazer diferença de você ter mais sucesso e menos sucesso nesse negócio. Então, aproveitar aí as primeiras que entraram, a Maria Helena e a Mazé. Quando vocês entraram na Herbalife, disseram para vocês trabalharem sozinhos nas profissões ou foi diferente? Abra aí o som para a gente continuar em seguida. Ou então, Valderi e Simone, responda. Quando vocês começaram a trabalhar com a Herbalife, disseram para vocês trabalharem como nas outras profissões ou disseram alguma coisa diferente? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Milka? Tudo bom, pessoal? Realmente, quando eu entrei na Herbalife, me disseram que não era para mim trabalhar sozinho, que eu deveria, né? Não era obrigado, mas que eu deveria trabalhar com outras pessoas, começando pela família, levando até os amigos, isso tanto para venda como para ser parceiro de negócio, para ser consultor também. Muito bem. E vamos lá, tá? Porque o Mário me falou uma coisa que eu não acreditei, mas ele me falou. Ele disse para eu me qualificar presidente. E depois ele fez um plano personalizado para mim, para eu me qualificar a GET. Tá? Então, a gente vai começar aqui dizendo como é que você se qualifica a GET e depois como é que você se qualifica a presidente. Combinado? Porque é o seguinte, gente, aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tanto pelo que a gente vai fazer agora, quanto a pergunta que eu vou fazer agora, que você pode responder agora ou daqui a 5 minutos. Para mim, o maior motivo das pessoas não quererem aprender essa nossa profissão é que elas imaginam que o limite de ganhos é muito pequeno. Então, por exemplo, essas últimas semanas eu treinei alguns consultores novos. E o esforço que eles estão fazendo, na minha opinião, é muito pequeno. Quando eu comecei, eu fiz um esforço muito grande, porque é verdade, vocês todos já escutaram a minha história, eu não tinha tempo. Então, qualquer meia hora que eu fosse trabalhar com a Herbalife, era muito esforço. E por que eu fazia todo aquele esforço? Por causa dessa continha que a gente vai fazer aqui, chamada qualificação de GET.
Então, vamos lá. Quantos pontos preciso para me tornar guest? Então, as pessoas respondem, as que já estão no plano de marketing, elas respondem 20 mil pontos. Então, precisa de 1.000 pontos de royalties. Então, não é exatamente 20 mil pontos. São 20 mil pontos de royalties. O que seria isso? Tá? Tem você, tem sua primeira linha. Então, a sua primeira linha, digamos que sejam de 2 pessoas só. E elas sejam pessoas normais que fazem 2.500, que é o que faz um supervisor normal Herbalife. 2.500. Aí, a sua segunda linha, ela vai duplicar o que a primeira linha fez. Então, vai ser 4 vezes 2.500, que é igual a 10 mil pontos. Que é igual a 5 mil pontos. E aqui, você já tem get? Não, porque aí você tem 15 mil pontos. 1.000 pontos de royalties é 5% de 20 mil. Então, a sua terceira linha digamos que seja 8 vezes 2.500, que é igual a 20 mil pontos. Então, você, com uma rede de 8 com 4, 12 com 4, 14 supervisores ativos, já qualifica a DET. E além. Na verdade, com apenas 8 supervisores ativos, você já teria qualificado. Ah, mas amigo, isso é muito difícil, é muito fácil. Gente, a Brígida, que me acompanha muito de perto há muito tempo, ela diz o seguinte: para mim, vocês têm sempre que me ajudar. Eu sempre preciso de ajuda. Porque você dizer que é difícil fazer 20 mil pontos, já que eu fiz 92 mil pontos andando de ônibus, é muito disso. De acreditar que pode fazer e entrar em ação. A Brígida me disse há 4 meses atrás. Ela não me disse a parte ruim, tá? Ela só me disse que ela ia fazer 100 clientes prêmio. Se ela tivesse falado a parte ruim, eu ia dizer, será, Brígida? Mas qual era a parte ruim? Amigo, eu vou fazer 100 clientes prêmio. E eu não vou contar a parte ruim. Eu não posso sair de casa e ainda tenho que tomar conta do meu animalzinho de estimação que está doente e do meu neto que está doente. E eu não posso sair de casa. E eu vou fazer 100 clientes prêmio. Só que essa ação dela fazer 100 clientes prêmio mudou a vida dela e mudou a vida dos 100 clientes prêmio. Agora vamos ver o que acontece, gente, para isso aqui ficar motivante. Tá? Alguém fala de 1 ou 2 ou 3 clientes prêmio que você fez nos últimos 1, 2 meses e quanto é que ele comprou? Para a gente colocar aqui uma quantidade de pontos. Você fez 1, 2 ou mais clientes prêmio e esses clientes prêmio te deram tantos pontos. Fala aí, para a gente colocar aqui a realidade. Bom, Amilcar, eu tenho clientes
desde 10 pontos a 300 pontos. Né? No meu caso, é muito variado. Mas hoje mesmo tive um que comprou um Fiber Bond. Mas já tenho outros, em torno de talvez uns 10%, que compram 200 pontos por mês, 150. Depende muito do perfil do cliente. Olha, a média do Brasil, incluindo o Sudeste, que é a região mais rica, é 86 pontos. Quantos pontos eu coloco aqui? Eu acho que devia colocar uns 50 só. 50? Quem dá mais? Quem dá menos? 50? Posso colocar 50 pontos? Ok. Então, se cada cliente prêmio fizer, em média, 50 pontos, se você fizer 2 por semana e um pouco mais, 10 por mês, quem acha que é possível fazer 2 por semana? Acho que estão com a câmera ligada. Quem acha que é possível fazer 2 por semana? Se você aprender a fazer e se esforçar. Ninguém acha que é possível? Só a Brígida? Quem acha que é possível fazer 2 por semana? Tá. Então tem que melhorar o plano. Você tem que sentar com o seu mentor. Tem coisa, gente, que eu digo assim para a pessoa. Ou você faz assim, ou você encontra maneira melhor. Como eu cheguei a Get com o mentor, então eu digo para todo mundo ter mentor. A Brígida chegou a Get com o mentor. Então, Brígida, eu disse para as pessoas, olha, cheguem a Get você sozinho, Deus, é isso que você ensina para as pessoas? Sempre recomendei um mentor, até porque não só a gente foi assim, como todo livro que fala sobre sucesso, toda pessoa de sucesso. Aliás, é a partir da Bíblia isso. E tenha seu conselheiro, tenha seu mentor, todos. E, normalmente, quem não tem mentor é falta de humildade, né? Não tem coragem de enfrentar, né? Porque nosso mentor era Davi Menezes. E aí, nós começamos um grupo de foco, na época, com ele, pelo Paulo, como era o nome? Era Paul Talk. E era semanal. E tinha que apresentar planilha. E nesse grupo de foco terminou só a gente, que a turma foi abrindo. E aí, por ironia ou coincidência ou sei lá o quê, foi a gente que chegou a presidente. Pois é, gente, mas isso não é para cutucar ninguém. Apenas o seguinte, porque tem gente que diz que Herbalife é difícil, mas não faz as coisas. Tem gente que diz que vestibular é difícil. Eu passei em segundo lugar no vestibular aqui no meu estado. Aí o pessoal diz que é difícil. Para mim não foi difícil. Meu pai disse, você vai fazer isso, isso, aquilo, outro. Eu fiz o que meu pai disse para fazer e deu certo. Podia ter dado errado? Podia. Mas ele era um excelente professor, me deu o caminho e eu fiz. E se eu não estivesse fazendo o que ele disse, ele poderia chegar agora em agosto, né, com o vestibular em dezembro, e dizer, ó, Milka, acho que você não vai passar no vestibular. Poderia, porque ele já tinha experiência. Tá? Então, 2 clientes, olha, tem gente que está fazendo 2 clientes prêmio por dia. Eu não cheguei nesse nível ainda. A Brígida já está fazendo 1 por dia, tá? Mas, enfim. Então, o ponto é o seguinte, 2 clientes prêmio por semana, um pouco mais, 10 por mês. Tá? 10 por mês. Então, eu vou colocar aqui só uma ideia, é uma coisa de matemática, porque não é exatamente assim. Então, se você fizesse 10 por mês, daria 120 por ano. Tá? 120 por ano. Então, 120 por ano, então significaria que em julho do ano que vem, você teria 120 vezes 50 pontos, em média, que daria
3.000 pontos. Só de cliente prêmio. Aí você pode dizer, ah, Milka, mas desses 120 clientes prêmio, nem todos os 120 vão estar comprando quando for julho do ano que vem. Eu concordo com você. Mas se você acompanhar, tiver um mentor, aproveitar o sistema, desses 120 clientes prêmio, vão surgir vários consultores, e desses vários consultores vão surgir alguns supervisores e vão surgir alguns guests. Então, na verdade, desses 120 clientes prêmio, você vai estar fazendo muito mais do que 3.000 pontos. Tá? Digamos que você termine, você chegue em julho do ano que vem, só para fazer uma conta matemática aqui, com 60 clientes e 10 consultores. Para não colocar 12, tá? Eu ia colocar 12, mas só 10. Menos de um por mês. Tá? Então, 50 clientes e 10 consultores. Quanto daria isso aqui? Daria a metade da pontuação, 1.500 pontos. E 10 consultores fazendo 500 pontos, daria 5.000 pontos. Então, aqui daria 7.500 pontos. Então, eu vou falar aqui para ficar gravado, que eu gosto muito dessa frase, que quem entende começa a rir. Milka, mas daqui a um ano você não estaria, você começou do zero hoje, mas daqui a um ano você não estaria com 7.500 pontos. Porque, desgraçadamente, alguns desses consultores iam se qualificar supervisores. E aí o cheque vai aumentando. Tá? Mas é assim. Se você tivesse, então, não 10 consultores, você tivesse aqui 5 consultores, 5 consultores com 500 pontos, então você teria 2.500 pontos. Você teria 1.500 pontos dos clientes prêmio, mais 2.500 pontos dos consultores. Então, aqui você teria 4.000 pontos de volume pessoal e 5 supervisores fazendo 5 supervisores ativos, fazendo 2.500 pontos, que daria 12.500 pontos. Nessa conta aqui, quanto é que você teria? Você teria R$4.000 de cheque de comissão, mais 5% de 12.500, na verdade seria 10%, mais uns 1.200 de cheque de royalties. Isso daqui daria para você, com esse 1 ano de trabalho, um cheque de 5.200 pontos. Fora os R$5.200. Fora o que você ganhasse do espaço, fora o que você ganhasse dos seus clientes eventuais, que eu tenho, a Brígida tem, você tem, que vão aí com você comprar um Extra Cal, um Fiber Bond, um Shake. Hoje, por exemplo, eu vendi 2 no Trev, que o cara não quer ser cliente prêmio, que é muito pouco. Tá? Então, eu acabei de, em 20 minutos, te mostrar como em 12 meses, você trabalhando pouco, porque isso aqui é... Tá? Quem trabalha com Herbalife sabe que é pouco trabalho. Você pode estar acumulando um cheque de R$5.200 a mais. Milka, então eu quero aprender a fazer isso. Escolha um mentor, tenha humildade, ligue para ele, seja ensinável, seja diligente, ou seja, se você pega uma tarefa, você faz. Se você pega uma tarefa, opa, essa tarefa não dá para fazer até amanhã, então você combina com o mentor outra tarefa. E tem o melhor relacionamento possível.
Olha, ontem eu estava com uma das minhas ajudantes aqui no espaço. Ela estava assim, ai, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu digo, o que foi? O que foi essa cliente, ela sempre faz isso. Ela sai da casa dela, tá no caminho, ela me liga. Olha, eu tô passando aí em 3 minutos, eu quero que você faça o jeito que eu tô passando aí no espaço. Ela sempre faz isso, eu não consigo viver assim. Eu não sei como uma pessoa pode viver assim. Aí ela chega aí, cozinha, não sei o que mais, tá sempre agoniada, tá sempre... Vamos, sabe, vamos nos dar muito bem. Nós estamos numa empresa de bem-estar, qualidade de vida, prosperidade. Mas eu espero que isso aqui vai ficar gravado. Vocês podem pedir essa aula aqui, mesmo com o vizinho fazendo obra aqui, e que você se inspire. Ah, Milka, mas R$ 5.200 é muito pouco para mim. Então, qualifique a GET, ganhe de 5 a 15 mil reais. Qualifique presidente, que é 10 vezes GET. Tá bom? Então, a Brigida vai fazer aí as considerações finais e a gente fica, se vocês gostaram, fica com essa aulinha dos números, que o pessoal tem medo de número, para você se inspirar. E quem sabe se motivar, poxa, não, mas R$ 5.200 já é uma motivação para mim. Diga aí, Brígida. Olha, essa coisa dos números é tão simples, porque tem assim um ditado antigo que diz assim, o que olhos não veem, coração não sente. Então, sempre quando nas nossas certificações, eu sempre procurava mostrar aos consultores, até os supervisores, quanto que, assim, do jeito que a Milka fez, com a tabela de preços, mostrando que a maioria das pessoas não tem nem ideia do que pode ganhar com Herbalife, com venda de produto fechado, com clientes prêmios. E quando põe isso no papel, que a pessoa consegue ver, ela, poxa, quanto susto! Eu já vi tanta gente tomar susto, assim, quanto que, por exemplo, movimentar 2.500 pontos, movimentando, quanto pode dar em dinheiro, porque as pessoas não param, não fazem isso. A cultura do brasileiro não é assim, de olhar, de controlar, de visualizar, de ter metas. Infelizmente, não é assim. E sem isso, sem conseguir visualizar as coisas, não sai do lugar, porque nem não consegue acreditar, não alimenta a fé, a crença. Às vezes é só isso que está faltando. Ok? Beleza? Então, olha, e nós temos uma agenda semanal. Peça uma agenda semanal. Por exemplo, hoje tem um momento saudável. Será que você já convidou alguém para um momento saudável? E você já comentou sobre como você está convidando essa pessoa para um momento saudável? É outra coisa, viu, né, a Milka e os que estão aqui, que as pessoas se acostumam com a rotina, né? Olha só, no início era tanto treinamento online e era tanta gente maravilhada com essa coisa boa agora de ter tudo em casa sem precisar. Aí agora já se acostumou com a bonança. E aí tem uns que nem se ligam mais, já não participam, né? Não é assim o ser humano? Né? Aí falta gratidão, né? É isso. Muito obrigado. Eu estou só dando lá. Obrigado, pessoal. E aí comentem com seus amigos, tá? Que isso aqui vai ficar disponível. Um abraço. Ok, outro. Boa tarde. Boa tarde. Até daqui a pouco. Tchau.